Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Descobrindo a Litose. Eu sou Carolina Taroco e eu vim mostrar para vocês conteúdos relevantes para pôr na prática a avaliação, prevenção e tratamento de halitose dos seus pacientes. E o tema de hoje é como avaliar a saliva no consultório. Pois é, sabemos a importância da saliva, as funções dela na nossa boca e muitas vezes a gente não avalia. A gente olha os dentes e não avalia a saliva, que é o que está ali dentro fazendo proteção, lubrificação, faz parte da digestão, de controle de pH, capacidade de tampão. Nós, profissionais da saúde, sabemos muito bem o quanto ela é essencial para a saúde bucal e sistêmica também. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque é um diagnóstico simples de ser feito, um exame simples de ser feito, que vai nos trazer um diagnóstico muito interessante para o paciente. É muito visual também o resultado desse exame e não tem custos altos para o profissional e nenhum desconforto para o paciente também, é bem tranquilo de se realizar. E eu tenho aplicado isso no meu dia a dia. Antigamente eu fazia apenas em pacientes que me procuravam para tratar de mau hálito. Então eu tenho um protocolo de atendimento de halitose, porém eu percebi a importância que tinha dos outros pacientes que não necessariamente tinham halitose ou a queixa de mau hálito, mas o quanto era importante eu obter esse tipo de resultado e avaliar junto com o paciente as condições salivares dele. E quando a gente fala em cialometria, que é o nome do exame que eu vou estar conversando um pouquinho aqui com vocês hoje, a gente avalia a qualidade e quantidade da saliva. Então, não é apenas o fluxo, se é muito ou se é pouco, né? A quantidade de saliva que esse paciente produz. A gente vai avaliar a coloração, a gente vai avaliar a turbidez, a viscosidade, fiabilidade. Então, é muito além do que só ver o quanto esse paciente está produzindo de saliva. E existem referências do que é normal, do que está muito, do que está pouco, do que está fora do ideal. E isso a gente vai compartilhar um pouco aqui também, para vocês também terem referências e aplicarem no consultório. O que acontece em relação a... Por eu já ter trabalhado muito tempo com profissionais da odontologia ou da área da saúde mesmo, que recebia... não é isso que eu queria falar. Por eu já ter trabalhado muito tempo com profissionais, assessorando e ajudando nesses atendimentos de pacientes de halitose, muitos me perguntavam: Carol, você faz o exame de cialometria ou você indica algum laboratório que faça esse exame? E aí eu ficava pensando, poxa, mas é uma coisa tão simples da gente fazer no consultório junto com o paciente, a gente agrega valor à nossa consulta, ao nosso atendimento fazendo isso, é um momento a mais ali com o paciente. E é muito tranquilo de se realizar. Então, nessa época, eu ensinava os dentistas a realizar esse exame. Olha, eu vou te mandar por escrito como você faz, o passo a passo. Eu vou te mandar a tabela de referência da cialometria. E aí você vai ter em mãos tudo o que você precisa para realizar junto com o seu paciente. E os dentistas ficavam super felizes, porque estavam ali com todo o material em mãos e poderiam realmente aplicar. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Vou passar um pouco da parte teórica, né, da questão da saliva, né? Em relação à função da saliva, a gente sabe da capacidade protetora dessa saliva na nossa boca. Então, temos compostos orgânicos, como fatores antimicrobianos, anticorpos, substratos nitrogenados e as glicoproteínas, que vão estar auxiliando na formação da película adquirida. Além dos compostos orgânicos, tem os compostos inorgânicos, como por exemplo a água, que vai ajudar na limpeza de ácidos da placa, a capacidade de tampão para limitar a acidez da placa, sobretudo através do bicarbonato, e ainda o cálcio e íons fosfato, que vão ajudar a manter a maturação, a manter a saturação, olha que beleza, a manter a saturação salivar, favorecendo ainda a integridade da fase mineral dos dentes. Então, assim, são inúmeras as funções que a gente tem aí da saliva e o quanto a gente precisa buscar e preservar essa saliva na boca do nosso paciente. E, além disso, o mais interessante é paciente que não tem a boca seca, a xerostomia ou mesmo a hipossalivação,
ele não vai perceber o quanto faz falta aquela saliva. Mas se você pega um paciente que tem xerostomia ou que sofreu por sequelas de tratamentos de quimioterapia, radioterapia, por exemplo, e a partir de então passaram a ter o problema da boca seca, você vai ver como ele vai te relatar o incômodo que existe de ter a boca seca. Então eles relatam que o alimento gruda mais nos dentes, a prótese, quem usa a dentadura vai ter mais dificuldade de adaptar, de ter uma aderência dessa prótese total na mucosa. Outros pacientes ainda relatam que é difícil para mastigar e até para deglutir o alimento pela boca seca. A falta de saliva, ela gera muitos problemas para o paciente que está tendo realmente a xerostomia. Então, enquanto a gente não está tendo o problema da baixa salivação, talvez isso não fique notável para o dentista ou mesmo para o paciente. Nós profissionais conseguimos observar às vezes aquela questão salivar até durante o atendimento. Nossa, esse paciente tem muita saliva, né? Tem que trocar o algodão toda hora. E outros não, você nem está com o sugador ali, porém esse paciente está com a boca extremamente seca. Então, essas já são formas também de, durante o atendimento, até a gente conseguir abordar o assunto com o paciente. E é muito interessante quando a gente realmente consegue ajudar esse paciente que tem a xerostomia a melhorar essa salivação, a gente faz a avaliação junto com ele e consegue conduzir para uma melhora, um tratamento que vai realmente ajudar. E ele é eternamente agradecido a nós por ter tido essa atitude. Então, o mais importante conceituar aqui agora também é que existe uma diferença entre xerostomia e hipossalivação. A xerostomia é o sintoma que o paciente vai te relatar: eu tenho a boca seca. E a hipossalivação, a gente vai realmente identificar se existe o baixo fluxo salivar. Então, aí é o exame de cialometria que vai identificar para a gente a real quantidade de saliva que esse paciente tem. E se realmente é pouco, que a gente vai chamar de hipossalivação. Muito bem. E quando que pode ocorrer essa hipossalivação? A gente tem inúmeros fatores que causam a queda salivar. Então, desde o uso de medicamentos crônicos, baixa ingestão de água, tratamentos de quimiorradioterapia, ainda alterações até patológicas das glândulas salivares que pode existir. Existem doenças sistêmicas como síndrome de Sjögren, diabetes, até o hipotireoidismo. Existem pesquisas em literatura que relata a questão de baixa salivação por conta de alterações hormonais. Algumas mulheres na menopausa também acabam relatando essa queixa. Então, tudo isso, fora todo aquele estresse do dia a dia, uma pessoa que é um pouco mais estressada, ansiosa, aquilo tudo vai acabar levando a uma constância maior da boca seca, da hipossalivação. E as consequências disso. Então, bom, a gente tem as causas da hipossalivação e a gente tem as consequências. Quais são os problemas que a gente vai ter por conta de ter pouca saliva na boca? Então, a gente tem um aumento de cáries, a gente tem um aumento de até doença periodontal, por conta do aumento de bactérias anaeróbias, aumento da litose, da queixa de mau hálito também. A disfagia, que é a dificuldade de engolir. Existe a disgeusia, que é a alteração do paladar, então o paciente começa a não perceber tão bem o sabor dos alimentos. Existe a síndrome da ardência bucal, que alguns pacientes podem ter associados a estresse excessivo, a imunidade baixa, a baixa salivação, então gera a síndrome de ardência bucal, que é bem desconfortável. E além de inúmeros fatores, como a amidalite pode acontecer mais recorrente, a faringite. Então, a gente tem inúmeros problemas que podem ocorrer por consequência da baixa salivação. Então, vamos ao exame, né? Como eu falei para vocês, com coisas que a gente tem no próprio consultório, a gente consegue realizar a cialometria. E muitos perguntam, tá, mas quando eu devo realizar esse exame? A princípio, a cialometria, por ser um exame de certa importância, eu penso que a gente pode realizar em todos os pacientes, tá? A cialometria em repouso. Então, existem várias formas de a gente verificar a saliva. Tanto o paciente simplesmente sentadinho ali e a gente vai coletar essa saliva, que a gente chama de cialometria em repouso, e essa é a mais importante por ser a cialometria basal. É o jeito que o paciente fica no dia a dia dele na maior parte do tempo.
Então, cialometria nada mais é do que medir a saliva. E a gente vai avaliar não apenas o fluxo, como cor, turbidez, viscosidade, fiabilidade, inúmeras características dessa saliva coletada podem ser observadas, identificadas e traduzidas. Então, em quais pacientes a gente pode realizar esse exame? Em todos os pacientes, a gente pode introduzir isso na prática diária, o que vai aumentar a percepção de valor da sua consulta, vai trazer para o paciente uma atenção a mais em relação à saliva, que é algo tão importante, porém, talvez nunca avaliada anteriormente por outro profissional com tanto detalhe e de forma muito simples de se realizar. A gente gasta ali 5 minutos com o paciente e o custo baixíssimo para a gente. Então, quais são os materiais que a gente usa na cialometria? A gente vai usar um coletor de saliva. Então, aqui eu faço com bastante frequência, eu acabei adquirindo alguns frascos de vidro que você encontra em lojas, até hoje em dia em materiais de lembrancinha a gente encontra frasco de vidro, você remove tampa se tiver tampa, isso é esterilizável e o paciente vai estar cuspindo aqui dentro. Então a facilidade que a gente tem do vidro transparente é que a gente vai enxergar através dessa transparência as características da saliva, aquela questão da coloração e tudo mais. Ah, Carol, não tenho vidro, eu quero começar a fazer o exame hoje. A gente pode usar um copinho de café, que geralmente é o copinho que a gente usa para dar um enxaguante para o paciente fazer um bochecho antes da consulta. Então também pode ser feito, isso é muito simples, prático, todo mundo tem e barato. Então esse é o coletor da saliva. Existe o exame que é o principal, primordial, que é a cialometria em repouso. Então a cialometria em repouso ela só vai necessitar desse coletor e de um cronômetro que você pode pôr no próprio celular para marcar o tempo de 5 minutos. Então, o paciente ele vai se pôr sentado com os pés no chão, então pode pôr na cadeira mesmo e pedir para ele inclinar a cabeça dessa forma com um copinho próximo da boca para poder deixar cair o que tem de saliva na boca. Esse teste da cialometria em repouso, ele não pode ser estimulado. Então, a gente não pode procurar saliva na boca, isso deve ser avisado ao paciente. A gente não pode fechar os olhos, porque também diminuiria a produção salivar quando a gente está de olhos fechados. Então, eu falo para o paciente, olha, eu não vou ficar conversando com você, vou te deixar 5 minutos aí, e o que juntar de saliva na sua boca, você vai depositar nesse frasco. Dando 5 minutos, a gente avisa o paciente que está finalizado e recolhe o frasco da mão dele para fazer a avaliação da saliva. Então, é muito simples, você pode usar o que você tem no consultório. Em relação à saliva, às vezes tem paciente que pode ter uma saliva muito espumada, aquela parte da mucina, que são as bolhas da saliva. Então, se você vê que a quantidade obtida foi muito grande, mas tem muita espuma, a gente costuma usar gotas de simeticona sobre dentro do frasco já coletado, a gente vai pingar cerca de 3 gotas e mexer com uma espátula para diluir, para incorporar essa simeticona à saliva. Isso vai ajudar a dissolver essas bolhas. A simeticona, para quem não sabe, é usada medicamento para gases. O bebê usa muito isso. Mas a gente usa para eliminar essas bolhas, os gases aqui da saliva. E aí a gente vai avaliar depois disso a quantidade. Com uma seringa descartável, a gente vai puxar essa saliva de dentro do frasco. E aí a gente tem nos milímetros da seringa a quantidade de saliva que o paciente produziu em repouso. Então essa é a melhor avaliação que você pode aplicar no seu dia a dia para todos os pacientes. A outra forma de coletar a saliva é criando um estímulo para as glândulas salivares. Então a gente chama de cialometria estimulada. Então esse exame em segundo momento a gente vai realizar e ele vai receber o estímulo e geralmente eu uso ou hiperboloide, que são silicones, umas borrachinhas que a gente consegue comprar em pacotinhos, muito fácil. Isso você encontra principalmente na internet, não vai encontrar em loja física, em dental, é muito difícil, mas procure hiperboloide, se alguém precisar de alguma indicação pode falar comigo. E para quem quer começar
a atuar logo nisso e não quer esperar o hiperboloide chegar, pode ser feito o quê? Tira-se essa parte do sugador, essa boquinha que a gente vai usar dentro da boca do paciente, essa parte colorida. Tira-se o fio, que existe um fio metálico aqui dentro, e a gente fica apenas com a parte de silicone e pede para a sua secretária cortar e esterilizar. Após ter feito isso, a gente vai ter um tubinho de silicone, onde eu costumo passar um fio dental para ter uma segurança do paciente segurar, e vai pedir para ele mastigar por 5 minutos. Então, os testes preconizados, sempre em repouso ou estimulado, vão ser por 5 minutos mastigando, no caso esse aqui, e quando não está mastigando, quando é em repouso, o paciente passa 5 minutos coletando o que ele tem de saliva. Durante a mastigação, na estimulada, o paciente remove o silicone da boca e cospe o que ele produziu de saliva. Vai lá, volta a mastigar, sempre orientar a mastigar dos 2 lados da boca, e a gente vai aumentando vai observar a resposta da glândula realmente. Então isso é muito legal. O que a gente percebe quando a gente vai comparar os exames? Se a gente fizer os 2 exames, a gente vai sempre há uma diferença de volume, onde o exame da celometria em repouso, ele costuma ter uma quantidade muito menor de saliva do que o exame que foi estimulado. Isso porque quando a gente tem o exame em repouso, a gente vai ter principalmente a resposta das glândulas sublinguais e submandibulares. Então, quando a gente vê que esse exame do repouso teve uma quantidade muito baixa de saliva, a gente vai precisar atuar estimulando as glândulas maiores submandibular e sublinguais. Então, isso é um fator importante. Agora, quando a gente está lá na mastigação, a glândula que vai ser mais estimulada é a glândula parótida. Então, a gente vai ter um estímulo diferente e uma quantidade maior, geralmente, de saliva coletada, certo? Então, se a gente identifica, por exemplo, num exame de celometria estimulada, quando que você pode fazer, na verdade, o exame da celometria estimulada? Ah, Carol, você falou que a celometria em repouso eu posso aplicar em todos os pacientes como padrão de rotina no meu consultório para avaliação da saliva. Legal. E a celometria estimulada, ela pode ser aplicada quando você recebe um paciente com a queixa da boca seca. Ele te relata, eu tenho xerostomia, eu tenho a boca seca, ou ele toma muito medicamento, ou você vai perceber a necessidade de começar a fazer o teste estimulado, porque você vai fazer o quê? Induzir as glândulas a produzirem a saliva e ver se isso tem resposta pra gente. Ah, a glândula está funcionando, está faltando estímulo. Isso a gente vai mostrar para o paciente como a gente tem resultado quando ele olha o frasco dele da saliva coletada da celometria estimulada, muito maior, né, a quantidade do que a em repouso. Mas pode acontecer, nessa coleta da celometria estimulada, não ter um valor dentro do ideal, que seria em torno de 1,2 ml por minuto de saliva. Então, aí a gente vai notar que a deficiência foi nas glândulas parótidas nesse caso. Por quê? Se era nessa hora da glândula parótida trabalhar, que eu estou mastigando, que era para ela produzir mais saliva, e ela não atingiu o nosso objetivo, né, de aumentar mesmo significativamente a quantidade de saliva, a gente vai introduzir um tratamento de estímulo mastigatório para trabalhar essa glândula, porque eu preciso que essa glândula trabalhe melhor e ela vai reagir a estímulos mastigatórios. Então, a gente vai conduzir o tratamento de estímulo de salivação baseado na resposta que a gente obteve. Por isso, a celometria estimulada ela vai ser introduzida na sua rotina em casos pontuais, em pacientes que realmente não têm uma salivação adequada, onde você pode até ter identificado já na primeira celometria, que foi a de repouso, certo? Existem outras celometrias que aí são para casos mais específicos ainda, como a celometria farmacológica, que a gente usa a pilocarpina para estimular também as glândulas, ou a celometria gustatória, que a gente vai estar usando algum elemento cítrico, um ácido cítrico a 2%, limão, algo azedo, que vai também estimular as glândulas e a gente vai avaliar essa resposta.
Então, apenas para concluir um pouquinho em relação à prática do exame. A gente sempre vai fazer a coleta num frasco seco, né, esterilizado, ou num copinho descartável, dando na mão do paciente. A gente vai sempre marcar no cronômetro 5 minutos totais para cada coleta. E após finalizado, quando a gente mede a quantidade total de saliva obtida, a gente vai dividir esse valor total por 5. Por quê? Eu quero saber quantos ml por minuto de saliva o paciente produziu. Então, eu tenho ali coletado 5 minutos. Então, vamos supor que o paciente produziu ali 2,5 ml de saliva. É bastante saliva, tá? Então, se eu dividir 2,5 ml por 5, significa que ele produziu meio ml de saliva por minuto. Pronto, esse é o resultado que eu vou interpretar e levar para a nossa tabela de interpretação de cielometria. E aí a gente vai diagnosticar se esse paciente tem uma hipossalivação, se ele tem uma salivação adequada ou ideal, ou se ele tem uma cialorreia. Tem pacientes que podem ter uma hipersalivação. Então, aquele paciente que fala cuspindo, que baba, ele pode ter um excesso de saliva. Então, serve para esses pacientes também esse tipo de avaliação quando ele tem a queixa, ai doutora, eu falo cuspindo, né? Então, vamos ver se você tem de repente um excesso de saliva. Se bem que eu nunca, na maioria dos casos, é difícil o paciente ter essa queixa, porque a saliva ela é algo tão bom dentro da nossa boca que não vai ser motivo de estresse, ela tá ali em grande quantidade. Então, existem várias formas da gente avaliar a saliva, mas aí eu mostrei para vocês como vocês coletam e o que a gente vai olhar nessa saliva. Então, a medição é feita com a seringa descartável, o cálculo divide por 5, eu obtive quantos ml por minuto e a gente tem as referências. As referências, Carol, como é que eu sei se meu paciente está com pouca ou está dentro do quadro de ideal, né, da produção salivar? Vocês podem me contactar e a gente vai estar enviando essa tabela para vocês, ou ainda entrarem no nosso grupo do Telegram e lá eu já vou estar postando essa tabela para vocês. Vocês vão, quem entrar agora e esse conteúdo já foi postado no Telegram, o conteúdo vai estar lá. Coisas antigas do Telegram que eu já tenho postado, as dicas que eu dou exclusivamente para quem está lá, a gente vai conseguir visualizar as postagens anteriores. Então, essa tabela da cielometria, tabela de grau de saburra, algumas referências que eu falo aqui para vocês, eu vou estar colocando no nosso grupo do Telegram. E em relação à coloração, a gente vai avaliar qual é a cor normal ideal da saliva. A gente pensa na água de coco, é mais próxima da coloração da água de coco. Pode ser mais transparente, porém, se ela tiver mais turva, mais esbranquiçada, não está legal. A gente já vai pensar que essa saliva está tendo uma quantidade de descamação presente ali, né? Então, a gente já tem que pensar, poxa, esse paciente pode ter um excesso de descamação e lembrar que vai aumentar micro-organismos e saburra também. Então, tá tudo relacionado nessa avaliação. É importante o paciente, se for mulher, tirar o batom para fazer esse exame, porque pode, se for um batom vermelho, por exemplo, a coloração da tua saliva ficar avermelhada. Então, isso pode nos enganar, porque vai que o paciente está tendo algum sangramento gengival e essa saliva fica rosada, avermelhada. Então, pode ser justificativa dessa coloração vermelha ou rosa da saliva um sangramento gengival. Então, é bom sempre que o paciente tire o batom para não confundir a nossa avaliação de coloração. A turbidez da saliva, que é o que eu falei da questão da água de coco. Então, turbidez mais transparente, translúcida ou mais turva. Então, é isso que vai nos levar à questão da avaliação da descamação. E a viscosidade, a fiabilidade da saliva. Então, a fiabilidade a gente pode testar pegando mesmo na boca do paciente um pouquinho de saliva na luva quando a gente está examinando e esticando os 2 dedos, tá? E geralmente o ideal é que a saliva tenha em torno de 5 centímetros de fiabilidade. Quando a gente faz uma cielometria estimulada, essa fiabilidade vai ser menor, porque o fluxo salivar aumentou e a quantidade de mucina é menor.
tá? Então a fiabilidade, a viscosidade está intimamente relacionada à presença da mucina na saliva, que é aquela parte das bolhas que eu já falei, a espuma da saliva. Então, quando a gente observa muita espuma naquela saliva e uma fiabilidade muito grande, então se você pegar a ponta da seringa e encostar no frasco coletor, onde está a saliva lá dentro e puxar, você vai identificar o quanto que estica essa saliva. Alguns casos a gente até pode pôr uma régua do lado para medir, então em torno de 5 centímetros é o ideal. Quando a gente tem uma saliva excessiva uma mucina excessiva na saliva, a gente vai acabar observando que o paciente vai ter uma propensão maior de bactérias, porque essa mucina é que promove a aderência das bactérias no dorso da língua. Então, pode ser uma característica que favorece a litose. Então, isso é outro fator importante para a gente observar nessa coleta. Em relação à quantidade de fio, né, aquela fiabilidade menor, pode ser que o paciente está com essa quantidade mais fluida, a saliva em maior quantidade mesmo, e quando essa fiabilidade é muito grande, é sinal que o paciente pode estar desidratado ou ainda ser um respirador bucal, que é onde a gente vai pensar na questão da boca seca, baixo fluxo salivar, maior fiabilidade, maior quantidade de mucina, maior tendência à litose. Então as coisas vão se integrando e se relacionando para a gente fechar o diagnóstico. É importante aqui ressaltar, na literatura foi preconizado que em pacientes que a gente tenha alguma desconfiança da síndrome de Sjögren, que é uma síndrome onde a gente vai ter boca seca, olhos secos, áreas ginecológicas também ressecadas, e o paciente tem uma queixa grande de todas essas áreas, muitas vezes a gente encaminha para o reumatologista para uma avaliação em conjunto desses casos onde a gente pode desconfiar da síndrome de Sjögren. A gente, no consultório, vai fazer a cialometria por 15 minutos. Isso é o preconizado na literatura. Então, não apenas 5 minutos, como a gente faz com todos os pacientes, mas se você tem um paciente que está com características, como eu acabei de falar, da síndrome de Sjögren, você vai aumentar o tempo do teu exame para 15 minutos. Então, esse é o único detalhe diferente para casos que a gente tenha alguma investigação para Sjögren. Tudo bem? Então, a gente pode aí, durante esse exame da salivação, né, relatar para o paciente todas essas características da saliva. A gente faz essa avaliação junto com o paciente, eles adoram. Alguns acham nojento você mexer com saliva, mas nós da odontologia, a gente está super acostumado e eu acredito que se você é dentista, você não tem problema em manipular a saliva. Então a gente vai estar sempre com luva, sempre mostrando para o paciente a saliva dele. Isso é muito legal porque já vai ser um exame visual onde ele vai reconhecer um problema, né? Você vai mostrar para ele, olha, tá vendo, paciente, a sua saliva é muito pouca, o ideal era a gente estar com a quantidade X, você tá com a quantidade Y. Então isso é super importante e o paciente visualizando isso, ele vai tender a realizar o que você vai indicar para ele de forma muito mais fácil. Realmente o doutor me mostrou que a minha saliva não tá legal, a quantidade, aquela espuma ou mesmo a descamação, e eu vou fazer o que ele me orientou. Eu vou melhorar essa quantidade porque vai me trazer conforto, vai me trazer saúde, e isso, quando o paciente visualiza, fica muito mais fácil da gente inserir. E lembrando que muitas vezes quando a gente trata essa parte salivar, a gente vai ter os outros benefícios. Então a questão gengival, a questão de cárie, tudo vai melhorar. Isso também pode ser relatado para o paciente, trazendo ele para junto de nós no tratamento, porque ele é o responsável por obter resultados. E o dentista diagnosticando e mostrando isso para ele, esse vínculo vai ser muito maior e melhor. E o sucesso do tratamento vai ser visualizado muito mais facilmente. Então, é um benefício para o paciente em questão de saúde, mas para o dentista, trazendo esses resultados visuais, é muito gratificante, o paciente vai te dar um feedback muito legal quando ele perceber as diferenças no dia a dia dele. Existem outros exames específicos de saliva, tá, pessoal? Hoje eu foquei principalmente na cialometria, mas existem os exames de pH-metria, existe a cintilografia
da glândula salivar, o ultrassom da glândula, quando a gente pega algum caso um pouco mais limítrofe, onde não está tendo resposta nesses estímulos, nesses exames iniciais, a gente pode investigar com um pouco mais de detalhes. De repente existe alguma obstrução de saída da saliva, algum cálculo salivar. Então a gente vai investigar quando precisa. A gente não faz esses exames específicos para todos os pacientes. A gente vai apenas pegar algum caso que não está tendo uma boa resposta. Até quando a gente introduz um tratamento, a gente vai investigar o motivo disso com um pouco mais de detalhes. E aí existem exames para isso também. Para dar um conforto para os pacientes que têm o problema da boca seca, fala-se muito em saliva artificial. Eu não gosto de usar esse termo porque traz para o paciente uma sensação de nojo. Eu vou comprar uma saliva para colocar na minha boca. Então, eu gosto de chamar de substituto salivar ou hidratante da mucosa oral. Olha que bonito. Então, existe uma forma da gente, para o paciente que tem a queixa da boca seca, a gente já introduzir alguma coisa para começar a dar um conforto, pelo menos para nesse período que a gente está avaliando, testando, estimulando, ele já vai adquirindo de alguma forma um conforto no dia a dia dele, para dormir, para se alimentar. E o substituto salivar, ele tem nas farmácias, ele está aí para esse tipo de auxílio. As pessoas que mais usam esse tipo de produto são os pacientes que fizeram quimiorradioterapia, mas pacientes idosos que tomam realmente muitas medicações diárias, eles também apresentam com frequência essa queixa, e quando a gente introduz um gel, uma forma de hidratar essa boca, eles são eternamente gratos, porque é extremamente desconfortável para quem tem a boca seca conviver com isso no dia a dia, para falar, para comer, para deglutir. Então, são práticas que a gente faz sem pensar e que apenas aquela pessoa que tem a boca seca vai perceber o quanto faz falta a saliva e o quanto é importante a gente buscar um tratamento para isso. Então, eu criei esse protocolo de, no meu dia a dia, de todos os pacientes estar realizando isso. Isso pode ser feito numa primeira consulta, onde você vai fazer uma anamnese, você vai fazer o exame clínico e vai fazer o exame da saliva com o seu paciente. E isso vai te trazer um diferencial muito grande. É prático de realizar, ocupa pouco tempo de cadeira, né? Pouco tempo clínico, custo baixíssimo e uma hipervalorização do seu atendimento muito grande, e o paciente vai falar, poxa, ninguém nunca fez isso comigo. E você pode identificar problemas que estão acontecendo por conta de uma baixa salivação. E isso é extremamente importante para a saúde bucal e sistêmica. Então, essa é a minha dica de hoje. E é importante também você finalizar sempre essas consultas dando dicas para o seu paciente, porque quem não quer, você tá ali com a boca seca, tá, doutora, e o que eu faço para melhorar isso então? Você já pode começar a orientar os seus pacientes a introduzir uma quantidade de líquido maior no dia a dia. O líquido que eu falo não é somente água, pode ser sucos, chás, e a gente calcula geralmente 35 ml de líquido por peso, por quilo de peso, tá? Então a gente pode fazer um cálculo junto com o paciente. Geralmente na nutrição, né, na área da saúde geral, eles recomendam 2 litros de água por dia, mas isso pode variar, um paciente mais alto, mais obeso, ou um paciente mais baixo e de peso mais baixo também pode variar essa quantidade, e a gente calcula dessa forma, 35 ml por quilo de peso. Eliminar hábitos parafuncionais, bruxismo, ronco, respiração bucal, hábitos que o paciente tenha que pode estar causando a boca seca, você já pode abordar para trazer um conforto para ele. Controle das glicemias em pacientes que têm diabetes e a questão de controles hormonais, né, em mulheres em menopausa, em pacientes com hipotiroidismo, que podem estar relacionados um pouco também à hipossalivação. Então a gente dá para o paciente algumas ferramentas ali para ele começar a melhorar a qualidade de vida dele em relação à questão salivar. Eu ia finalizar, só falta finalizar agora. Então tá, eu achei que já estava acabando. Então esse foi mais um programa Descobrindo a Litose. E eu quero deixar aqui bem claro para vocês que tudo que eu falo, eu aplico no meu dia a dia, eu tenho resultados
com os meus pacientes, eu vejo feedbacks, eu vejo a boca melhorando. Melhor fazer outro, né? É que você deu uma olhadinha pro Takao assim e deu... É porque ele mexeu e eu fiz assim, achei que ele ia falar. Ficou feio. Beleza. Então, tá. Esse é mais um programa Descobrindo a Litose. E eu fico inteiramente à disposição de vocês. É muito gratificante para mim passar para vocês o que eu faço no meu dia a dia, o que eu aplico e o que dá certo. A gente obtém dos pacientes um feedback positivo, uma melhora na saúde, não só bucal como sistêmica, fora aquela atenção que a gente pode dar para o paciente por poucos minutos a mais a nossa consulta e ele retornar para a gente com uma felicidade enorme ou com indicação de pacientes mesmo para a gente poder estar atendendo e acompanhando dessa forma tão gostosa que é o nosso atendimento, que não é só olhar os dentes, mas é olhar o paciente como um todo. E eu fico à disposição, dúvidas, sugestões, se você quer receber algum conteúdo em particular, entre no nosso Telegram ou mande mensagem nas nossas mídias sociais, Instagram, no Facebook, e a gente vai compartilhando experiências e trocando informações. Eu estou sempre à disposição de vocês. Comecem a aplicar, comecem a atender seus pacientes de forma diferenciada e vocês vão perceber como isso traz um retorno muito além do financeiro, mas também uma realização profissional. Até a próxima!